Agora vamos lá. Vamos começar então. Eu postei hoje o exercício, a prática 3 do LIP, certo? Agora eu queria um feedback de vocês, como é que foi até a prática 2? Até a prática, vocês já passaram essa fase? Está todo mundo no mesmo nível? Porque hoje eu vou passar os trabalhos, entendeu? Então, para fazer os trabalhos, vocês já vão ter que ter algum conhecimento, né, do LIP. Tá todo mundo bem ou ainda estão adiando ainda? Ah, conseguiu bater aqueles valores, né? Ah, legal. Então pronto. Não é tão complicado não, tá? Então hoje de manhã eu já postei a prática 3. Eu vou falar da prática 3 hoje, tá? Que é. Não, aqui é o trabalho. Cadê o porra da prática 3? Não, peraí. Deixa eu abrir aqui. Pra V2. É, exatamente. Não, mas vai ter a prova também. Só que o trabalho vai valer um pouco mais agora, vale 4, né? Antes valia só 3, agora vale 4. Então vai ser o mesmo esquema. Na verdade, no final da aula eu vou explicar, vai ser uma combinação. Esses resultados dessa aula prática já vai valer uma parte da nota, tá? Mas a outra parte é um trabalhozinho específico, muito parecido com essa aula prática, mas voltado para o estado do Ceará. Entendeu? Em vez de usar esses dados aí fictícios, nós vamos trabalhar com dados do estado, certo? Basicamente isso, não tem muita complicação não. Final da aula, quando tiver uma presença maior de pessoas, a gente define aí como é que vão ser os trabalhos, tá? Então, vou começar hoje falando dessa prática 3, tá? Que está aqui, eu publiquei hoje. Prática 3, ela é uma continuidade, né? Todas as práticas dão continuidade uma à outra. E agora nós vamos começar a trabalhar com cenários, quer dizer, até agora a gente colocou os dados atuais, tá? Do LIP, que é o que ele chama de Current Accounts, conta corrente. Vou voltar aqui rapidinho aqui no LIPS, vocês verem aqui, ó, não sei se vocês veem o mouse, tem aqui cenário, escrito Current Accounts, é a situação atual, conta corrente, vamos dizer, o que tem hoje de demanda. Agora nós vamos criar um outro cenário, e aí agora a gente vai olhar para o futuro, para frente. Agora a gente vai definir como é que isso vai se comportar no futuro. Tem gente querendo entrar aqui, peraí. Ok, tá. Então essa prática de hoje é para isso, tá? O que a gente fez até agora? A gente incluiu os dados aqui do setor residencial urbano e rural, os usos finais de eletricidade, tá? Então, a partir disso, o LIP vai calcular, vai totalizar esses consumos, tá? E a gente já tem condição de ter uma visão do setor residencial, pelo menos para o ano atual, para o ano base. Tá? Ele já totaliza tudo e já tem um valor energético de consumo para o setor residencial. Claro que num trabalho mais abrangente, você vai falar do setor público, setor comercial, setor industrial, setor rural, entendeu? E ainda vai ter isso aqui seria a parte de eletricidade, mas você também tem um setor de transportes, tá? Outros setores que consumem energia, todos têm que entrar e o LIP permite isso, tá? Eu vou só ver se tem gente pedindo aqui para entrar, não. Bom, então isso que a gente fez até agora. A gente colocou os dados, fez o que vocês fizeram. Agora nós vamos trabalhar com cenário de referência, tá? Que determina o comportamento da demanda durante o período de análise. Lá, quando a gente determinou os nossos parâmetros básicos, nós botamos o nosso ano de análise final, que era 2040. Tá? Então, tudo que a gente vai falar agora é ver como é que essa carga vai se comportar até 2040. Tá? E aí são esses cenários. Tá? O Ministério da Minas e Energia, no planejamento energético que ele faz, ele trabalha com vários cenários, né? Se vocês forem olhar lá, acho que na próxima aula, depois da prova, eu vou
explorar um pouco o relatório da EPE para o planejamento 2030, tá? Aí lá ele trabalha com diferentes cenários, tá? Ele tem aqui na figura, ó, aqui a gente bota aqui uma combinação de situações menos favorável e mais favorável em relação a cenários econômicos, produtivo e tecnológico, e aqui em termos de eficiência, um cenário menos eficaz e um cenário mais eficaz. Quer dizer, as pessoas vão utilizar a energia de forma mais eficiente, vai aparecer tecnologias mais eficientes ou não, tá? E fazendo essa combinação, você tem um cenário totalmente pessimista, onde a economia vai mal, tecnologia vai mal, a eficiência vai mal, até um cenário que vai ser muito otimista e muito eficiente. Então, todo isso, aqui a gente tem aqui 5 cenários, tá? 6 cenários, tá? É mais ou menos assim que a gente trabalha, tá? A EPE, nesse trabalho que ela faz, ela tem esses cenários aqui. Eu trouxe uma figura aqui, ó. Tá aqui. A EPE, ela chamou os cenários mais pessimistas de cenário náufrago, tá? Um cenário mais ou menos de pedalinho. Depois ele chamou de surfando na marola, ele usa esses termos bem engraçados. E outro chamou, o mais otimista, ele chamou de crista da onda, tá? Na verdade ele tem outro cenário, mas eu não botei aqui, botei esses 4. Então é o crista da onda, surfando na marola, pedalinho e náufrago, tá? Ele é mais ou menos similar a esses aqui. Um pessimista, que seria o náufrago, né? Um pedalinho, um surfando na marola e um crista da onda, tá? E eu mostro aqui para vocês nessa figura a evolução desses cenários. Isso aqui eu tirei do plano 2030, tá? E aqui para cada cenário como seria o consumo de eletricidade. Estou falando só de eletricidade, só na nossa área, tá? Então para cada cenário ela estipulou um valor que seria consumido durante esses 25 anos, tá? Então, por exemplo, aqui ele acha que nesse cenário náufrago, em 2030, o Brasil estaria consumindo pouco mais de 800 terawatt-hora de eletricidade. Se fosse o cenário pedalinho, isso já iria para mais de 900. Se fosse o surfando na marola, ia para mais de 1000. Se fosse o crista da onda, nós estaríamos consumindo 1.200 terawatt-hora. Essa é a previsão que foi feita lá em 2004, né? Porque a cada 10 anos eles refazem esse, 15 anos eles fazem esse planejamento. Agora eles estão trabalhando no cenário 2050, tá? Peraí, tem alguém pedindo aqui para entrar. É o Caio. O Igor também. Ok. Então, eles estão trabalhando com esses. Esses foram cenários de consumo de eletricidade. E aí eu peguei e plotei, já que o negócio foi feito em 2004, então nesse período já tem valores reais. Então eu plotei aqui o consumo real total de eletricidade que teve do Brasil nesse período até 2018. Tá? E aí a gente pode ver que o Brasil, primeiro a gente vê que o planejamento realmente funciona, né? Você vê que o Brasil aqui nos primeiros 10 anos de planejamento, nos primeiros 8 anos, ele estava com um cenário muito bom, acompanhando aqui os números do crista na onda, tá? Aí a partir de 2012 ele caiu aqui por surfando na marola, tá no nível aqui do surfando na marola. 2014 foi caindo, né? E aqui em 2015 e 2016, na média aqui, ele está no náufrago, tá? Mas ele já se descolou aqui nos últimos 2 anos do pior cenário possível previsto no planejamento de 2030. Claro que na aula passada que eu estava falando dos tipos de planejamento, aquela aula teórica de planejamento, eu disse que o Brasil tem o planejamento de 20 em 20 anos, tem um planejamento de 15 em 15 anos e tem um planejamento de 10 em 10 anos. Quer dizer, isso aqui é revisto a cada 10 anos, tá? E essas projeções são adequadas, né? Então esse aqui é só o cenário de 25 anos, tá? Então você vê que aqui ele tá
está ficando abaixo das mais pessimistas projeções. Isso é porque o Brasil entrou numa crise, aí na partir de 2014, isso não estava previsto nem nos piores cenários. Uma crise realmente grande, isso se transpareceu no consumo de eletricidade, e provavelmente, eu não tenho dado de 2019, talvez tenha tido uma pequena recuperação, mas não vai atingir esse valor. E 2020, então, aí é que ninguém sabe ainda com a consequência dessa crise. Então, esse planejamento aqui, ele saiu um pouco da realidade, já foi corrigido nos planejamentos decenais, e esse 2050 já vai atualizar isso. Né? Qual é o problema de você fazer um planejamento errado? Que se você planejou errado, desculpa aí, mas eu pensei que tinha alguém entrando aqui. Se você planejou errado a demanda, você vai planejar errado a oferta. Então você, aqui no caso, se você estava planejando uma demanda nessa região aqui, você provavelmente planejou uma oferta para suprir. Então você fez investimentos para suprir uma demanda planejada. E aí, como essa demanda não se concretiza, esse investimento ele vai acabar tornando o preço da energia mais caro. Entendeu? Porque o investimento teve que ser feito e ele tem que ser repassado para o consumidor. Se o consumo não está utilizando, alguém vai pagar essa conta, né? Provavelmente o consumidor. Então o planejamento errado vai influenciar no custo da energia. Então aqui é um exemplo do que um planejamento não bem feito pode acarretar nos investimentos e aí nos preços da energia. Tá? Alguns TCCs que eu estou orientando, eu estou batendo nessa parte aqui do planejamento e de como o custo de um planejamento mal feito. Teve um problema que nós tivemos, por exemplo, do racionamento de energia em 2001, ele acarretou assim, uma compra de energia, uma procura por fontes térmicas de energia, de uma forma muito apressada, que fez a gente contratar usinas que saíram muito caro para o consumidor. Tá? As usinas que foram contratadas logo após o racionamento de 2001, que foi uma falha de planejamento, elas saíram custo caríssimos, eram contratos altíssimos que até hoje os consumidores pagam. Né? Teve um aluno, o Renan, que fez um trabalho TCC semestre passado, que ele mostrou o quanto impactou na tarifa do consumidor cearense a construção das térmicas. Dessas térmicas foram construídas na época do racionamento. Aqui em Fortaleza tem essa térmica Fortaleza, que ela teve umas condições contratuais muito pesadas, que até hoje o consumidor cearense paga por isso. Então, planejamento mal feito aumenta os custos e quem paga é o consumidor. Tá? Bom, voltando lá para a prática. Certo? Então aqui a prática hoje é de cenário de referência. Então aqui ela vai explicar como é que você cria um cenário. Tem aqui o botão cenário, tá? Você vai gerenciar e você vai criar um cenário de referência, tá? E você dá uma nota explicativa para ele, tá? E aí você vai começar a colocar as mudanças que vão haver nesse cenário que você vai botar, tá? Aqui eu dei uma dica: sempre verifique se você está inserindo dados no cenário correto. Os dados que você inseriu nas práticas 1 e 2 foram inseridos em corrente accounts. Tá? Então, se você quiser mudar alguma coisa, você tem que ir lá para corrente accounts, conta corrente. A partir de agora, tudo que você inserir vai ser no cenário de referência. Tá? Aí aqui ele diz, mudança demográfica, o número de famílias vai crescer de 8 milhões, vai crescer uma taxa de 3% ao ano. Aí você tem aqui como é que você vai inserir isso, tá? Aí aqui, os domicílios urbanos, em 2040, 45% das famílias estarão em áreas urbanas. Era 30, vai passar a 45, tá? Então aqui tem todas as mudanças de cenário para o futuro até 2040. E você vai ter que inserir lá no LIP, tá? Então vamos só ver aqui como é que faz isso. Primeiro, alertar. Aqui nós estamos trabalhando com conta corrente. Agora nós vamos criar um novo cenário aqui nessa telinha aqui. Cenário, tá? Aí você vai adicionar um cenário, tá? Vai botar um nome para ele, cenário de
referência, né? Ref, tá? Ok. Aí ele vai ter uma abreviação, tá? Você vai botar uma nota aqui explicando, né? Cenário básico, cenário de referência para 2000. É só uma coisa para você contabilizar, né? Cenário de referência, porque você vai ter vários cenários para 2040, tá? Você pode botar que é um cenário pessimista, que é um cenário otimista, então você pode explicar ele aqui, tá? E aí, deixa eu só ver aqui se é só isso mesmo. Você vai lá, dá o nome de ref, adiciona a nota explicativa, saído, pronto. Aí você vai só fechar e agora você tem um cenário de referência, ó. Puf. Pronto. Agora você vai, cuidado, né? Se você quer alterar dados que você inseriu para o ano de 2015, você tem que voltar para cá. Aí aqui você pode dizer que em vez de 8 milhões é 9 milhões, 10 milhões e tal. Mas se você está querendo um cenário futuro, aí você vem para cá, tá? E aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa residência ela vai crescer a uma taxa de 3% ao ano, tá? Aí ele diz, para inserir uma taxa de crescimento, pressione Ctrl G ou clique no botão E anexado ao campo expressão e selecione taxa de crescimento. Então aqui, nós estamos aqui, residencial, está aqui, ó. Aqui tem taxa de crescimento, ó, Ctrl G. Agora eu já esqueci, mas vamos lá, é 3%, né? Vai crescer 3% ao ano. Então olha só, vou só voltar lá ver se é 3% mesmo. É, 3% ao ano. Então, ó, ele já está estimando que a quantidade de residência hoje é 8%, em 2040 vai ser 8 milhões, vai ser 16. Ela crescendo 3% ao ano, tá? Ela vai chegar a 16 milhões no ano de 2040. Então você já tem aí uma base, tá? Aí o que é mais que ele tem? 45% das famílias estarão em áreas urbanas. Então a gente volta aqui. Aí a gente vê aqui, por exemplo, que ó, a área urbana hoje é 30%, tá? Mas ele diz que vai ser 45%, né? Como é que a gente vai mudar isso aqui? Em 2040. E aqui tem outra, por exemplo, ano final, ó. Ali eu tinha botado taxa de crescimento, né? Mas aqui eu tenho um valor para o ano final. O ano final vai ser 45. O ano final a gente botou lá em cima no parâmetro básico, era 2040. Ó. Então, puf, hoje é 30%. Aí aqui, olha, interessante você ver essa função interp 2040 45. É uma função interpolação que diz que no ano 2040 esse númerozinho aqui, que era 30%, vai passar a 45%. Tá? Então aqui você já vê, e como você botou o residencial, o urbano era 30% e o rural era o restante de 100%, né? Você lembra disso, o reminder? Ele já automaticamente faz essa divisão aqui entre o que era urbano, que era 30%, e o outro era 70%, tá? E quando chegar em 2040, esse aqui vai ser 45% e o outro vai ser 55%. Então ele já fez aqui a alteração entre urbano e rural para o futuro. E aí você segue adiante na prática, entendeu? Aqui ele já diz ó, o valor do ano final, tá? Que é a função interp, tá? Aí o aumento da preferência por fogões elétricos resulta em uma participação de 55% até 2040. Quer dizer, o fogão elétrico vai mudar. A intensidade energética dos fogões elétricos de gás deverá diminuir em 0,5% todos os anos devido à penetração de tecnologias mais eficientes em termos de energia. Então você vai lá na cozinha, ó, tá? E aqui você, na atividade energética, por exemplo, ó, o consumo deles vai, deixa eu ver aqui como é, vai reduzir quanto mesmo?
0,5% todo ano. Então, 0,5% ao ano. Tá? Então, ela vai ter uma... reduzir, quer dizer, vai ser menos 0,5%. Ó, vai cair o consumo. Vamos ver o outro aqui do gás natural. Também vai ser menos 0,5%, entendeu? Ó, o consumo vai reduzir. O consumo total vai aumentar porque vai aumentar o número de residências, vai aumentar muita coisa. Então, a ideia é essa, tá? Está bem explicado aqui. Os domicílios rurais vão mudar e no final vocês vão obter resultados finais, né? Vocês vão ter aqui, ó, aquela tabela que vocês tinham feito só para 2010, agora ela vai ficar até 2040. Quer dizer, em 2010 o consumo total em milhões de gigajoule era 67,8, em 2040 176,8 milhões de gigajoule. Ele já pega todo aquele comportamento e joga para cima. Tá? O que mais que nós vamos ter aqui? A demanda por combustível. Tá? O que você vai precisar? De eletricidade, de querosene, de gás natural, ano a ano, para suprir, né? Aquele 176,8, ele já calcula o que precisa para cada insumo daquele ali. O que mais? Tem algum gráfico aqui. E aqui os gráficos de necessidade de insumo de fonte primária, né, e fonte primária e secundária, para suprir as necessidades. Tá?